Nós temos conversado sobre ser igreja, ser comunidade, e um jeito possível para que isso aconteça de uma maneira saudável, em tempos onde muitas pessoas optam ficar em suas casas, assistir um culto pela internet, optam o conforto dos seus lares, e tem muita coisa boa na internet, inclusive bem melhor do que aqui, mas não tem a comunhão, não tem o ajuntamento, não tem o relacionamento, né? Mas eu entendo porque muitas vezes a igreja, ou a forma como se estão fazendo igreja, mais machuca e mais piora a vida de alguém do que ajuda, porque é cheio de regras, cheio de opressão, cheio de sistemas religiosos, condições doutrinárias, que às vezes é melhor ficar em casa mesmo. Então nós aqui decidimos conversar sobre uma perspectiva diferente, um jeito possível de ser igreja, e eu fui inspirado a falar dessas coisas depois que eu me atrevi a mergulhar no mundo da sabedoria dos rabinos. 2 rabinos têm me influenciado muito para que eu fale as coisas que eu tenho dito aqui. Um deles é Harold Kushner, e o segundo é Lord Jonathan Sacks. 2 rabinos que influenciaram o mundo com a sua teologia, com a sua fé, e que revolucionaram a tradição judaica. E eles falam de uma perspectiva que eu acredito muito, então me inspira a vir falar o que eu venho dizer para vocês aqui essa noite e nessa série. O tema que nós temos para hoje é casa, ser comunidade, um jeito possível, casa. E o tema me ocorreu depois de ler algumas coisas e me veio à memória uma música que eu adoro, que eu canto largado e rasgado, do nosso irmão Marcos Almeida, chamado Casa. Ele diz que Deus escolheu essa carne, não quis os templos que nós poderíamos construir, e que nós somos casa, morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Depois você pode ouvir essa música, depois a gente peça para a galera da comunicação até colocar no nosso grupo da igreja. E é inspirado pelo Marcos Almeida que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre esse tema. E convido-os a abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1. Diz assim, vai ser projetado aqui: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, algumas traduções vão dizer moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Eu gostaria de começar dizendo que às vezes nós aprendemos que Deus salva a nossa alma. Já ouviram essa expressão? Ali é um ganhador de almas. Venha para ser um ganhador de almas. É verdade, mas não é toda a verdade, porque Deus não salva só a alma. Deus salva o homem. Deus não salva apenas então para o céu.
Deus salva para o céu e Deus salva para a vida. Quando eu li esse texto, eu me lembrei do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve muitas coisas a respeito da igreja, tanto que todas as suas epístolas foram para as igrejas, comunidades locais, ou pastores de comunidades locais. E ele usa muito a expressão eleitos, escolhidos, predestinados, né? E isso inspirou a história da igreja de uma maneira que eu não concordo muito, e eu quero dar uma outra perspectiva. A perspectiva que eu quero dar é indo para a etimologia da palavra, ou de muitas dessas palavras, que no grego, até anotei aqui, é oikonomia. Então, muitas das palavras que Paulo usa para eleitos, predestinados, escolhidos, tem a ver com a economia. O que significa? Família, casa, comunhão. Ou seja, a perspectiva da teologia paulina era uma perspectiva de pessoas que eram casa, pessoas que eram comunhão, pessoas que eram comunidade. Essas mudariam o mundo, essas influenciariam o mundo. Eram essas as pessoas que Deus escolheu. Nas palavras de Jesus, diz assim, vocês são luz do mundo, sal da terra, para fazer a diferença. É por isso que na história das construções dos templos do cristianismo, seja ele católico, ou às vezes seja ele também de tradição protestante, as igrejas sempre eram construídas nos lugares mais altos, e sempre foram construídas numa perspectiva de apontamento para o céu. É por isso que na maioria das construções da igreja, ela como uma flecha para o céu, ela é pontiaguda para o céu. Por quê? Porque é ela quem mostra o caminho do céu, é ela quem diz de onde vem a salvação. Então a perspectiva paulina é a mesma de Jesus. A igreja não é para separar, a igreja não é no contexto de dizer uns são, outros não são. A igreja é aquela que aponta para o céu como casa, como família, como um povo que se une e se reúne. E dentro dessa tradição do apóstolo Paulo vem o judaísmo. E o judaísmo vem com essa convicção muito forte. A Bíblia hebraica vai narrar no capítulo 18 de Gênesis que Deus olhou para Abraão e Deus conheceu o coração de Abraão. E porque Deus conheceu o coração de Abraão, Ele escolheu Abraão para levar uma mensagem para ele, Abraão, ser pai de uma grande nação. Mas é interessante que o versículo 20 vai dizer assim, eu conheci o coração de Abraão, e eu sei que ele vai falar para os filhos, e eu também sei que ele vai falar para os filhos dos filhos, e os filhos vão passar para os seus filhos, os grandes feitos de Deus, e assim o meu nome vai ser conhecido. Essa perspectiva influenciou todo o Pentateuco. Tanto que Abraão escreve muito sobre família, sobre lugar, sobre casa, e que nessa casa eles deveriam conversar sobre salvação, eles deveriam conversar sobre os grandes feitos de Deus, eles deveriam falar sobre os grandes feitos de Deus. Para quê? Para que as futuras gerações conhecessem o Deus que salvou todo o seu povo. É por isso que a Páscoa é tão celebrada pelo judaísmo. Por quê? Porque eles comem ervas amargas, eles assam o cordeiro, eles fazem todo o mesmo ritual todo ano. Para quê? Para que os filhos sintam o que os pais, os avós, os patriarcas, as matriarcas sentiram lá atrás. A igreja é esse lugar, a igreja é essa casa, onde as pessoas se reúnem e apontam para o céu. A casa é esse lugar, ou a igreja é esse lugar onde as pessoas se ajuntam para ensinar as futuras gerações. A casa, a igreja é o lugar de ajuntamento, ou é o ajuntamento de pessoas que olham para o céu, que olham para o lado e fazem a diferença na vida uns dos outros, e assim fazem a diferença no mundo.
Eu estou te dando uma perspectiva judaica, dei a perspectiva paulina. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com o que Jesus falou aqui. Se você ler do capítulo 13 de João até o capítulo 17, é Jesus nos últimos momentos com os discípulos. E Jesus fala muito sobre amar uns aos outros. Jesus fala muito sobre se dar uns aos outros. Jesus fala muito sobre acolhermos uns aos outros. Todo o ministério de Jesus foi construído em cima de relacionamentos. Atos capítulo 2, texto que muitos desigrejados, muitos daqueles que ficam em casa gostam de usar, para dizer assim, não, eu sou que nem a igreja de Atos, que não sei o que lá, que se reúne em casa. Então, mas se esquece de ler que ele se reuniu no pátio do templo, para aprender, para ensinar as futuras gerações, para repartir o pão e para servir uns aos outros. E a igreja só parou de se reunir no pátio do templo por causa da perseguição dos romanos. A igreja só parou de se ajuntar no seu lugar de ajuntamento, que na época era o templo, por causa da perseguição. Essa é a igreja de Atos capítulo 2. Aí ela voltou a se reunir depois em templos, depois de 300 anos. Mas se não fosse a perseguição, ela continuaria se reunindo todos os dias no pátio do templo. É por isso que quando Jesus usa esse texto, o pastor Ed Renekiewicz vai dizer isso no seu livro do Talmidim. Em nenhum momento, quando os discípulos ouviram essas palavras de Jesus, eles imaginaram o céu. Em nenhum momento. Toda vez que nós lemos esse texto, eu não sei se foi assim com você, mas toda vez que nós lemos esse texto, nós lemos assim, eu vou preparar-vos um lugar na casa do meu pai, há muitas moradas. Como que nós lemos? Céu. E aí eu vou voltar. Por quê? Porque ele vai para o céu, ele volta. Nós lemos assim, mas Jesus não falava disso, e os discípulos tão pouco interpretaram como eu e você interpretamos muitas vezes esse texto. No primeiro século, para qualquer cristão seguidor de Jesus de Nazaré, se você perguntasse, casa de Deus, aonde é? Eles apontariam para o templo em Jerusalém. Tanto que quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele usa uma seguinte expressão: saiam daqui, vocês estão fazendo comércio na onde? Qual que é a expressão que Jesus usa? Na casa do meu pai. E ele expulsa os vendilhões do templo e fala assim, essa casa será chamada casa de oração. Essa é a perspectiva. Só que é o mesmo templo que Jesus diz assim, derrubem esse templo, e eu vou construir outro em 3 dias. Aí os discípulos, Jesus está maluco, porque o rei Davi demorou 46 anos para construir. Como assim ele vai construir outro em 3 dias? Mas Jesus está falando dele, Jesus estava apontando para a ressurreição. Então nós precisamos entender algumas coisas muito importantes. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Ou seja, esse lugar não é sagrado. Nenhuma construção é sagrada. O palco não é sagrado. A bateria não é sagrada. O microfone do pastor não é sagrado. Nada aqui é sagrado. O que é sagrado? O nosso ajuntamento. O que é sagrado? A nossa comunhão. O que é sagrado? Os relacionamentos e os laços que nós vamos criando ao frequentar esse lugar. Jesus nunca condenou e nem condena a ida de ninguém ao templo. O que Jesus condena é a idolatria ao templo. Jesus nunca deixou de ir ao templo. Tanto que muitos dos milagres dele foi lá, na porta, uns lá dentro.
A maioria do lado de fora, é verdade. Mas ele nunca deixou de ir. Então, quando nós falamos em casa, quando nós falamos em igreja, nós precisamos falar de ajuntamento. O movimento nós nos deslocamos a um lugar, porque o que acontece lá é sagrado. Não por causa do lugar, mas por causa do que vai acontecer quando nós nos ajuntarmos. Mateus capítulo 18, versículo de número 20, diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é ali que eu estou. E quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós entendemos uma outra palavra dele: saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então tem muita gente que se reúne em nome de Jesus, mas não é capaz de amar ao outro. E tem muita gente que ama o outro, mas não se reúne em nome de Jesus. A Fabiana me fez uma pergunta que me fez pensar por alguns dias. Ela me perguntou sobre um determinado grupo social que faz boas ações. Eu não vou usar nome para não ser antiético, nem porque não é uma crítica mesmo. Ela falou: amor, esse grupo se reúne toda semana. Esse grupo faz caridade, ajuda instituições. Esse grupo, os caras dispensam tempo para ir ser voluntário em projetos sociais. Eles são igreja? Aí eu falei, fiquei com aquilo na cabeça. Eles têm tudo. Eles se preocupam com os pobres, se preocupam com os necessitados, eles se ajuntam, eles se ajudam, eles se amam. Mas a minha resposta foi não. Não. Sabe por quê? Porque não é em nome de Jesus. Aqui nós nos reunimos em volta de um nome, o nome de Jesus. Aqui nós apontamos para uma mensagem, a mensagem das boas novas do reino de Deus. Então nós não somos caridosos simplesmente porque somos seres humanos. Nós somos caridosos, nós somos piedosos, nós somos solidários porque Jesus nos inspira e é para a glória de Jesus. É para a glória de Jesus. Então, quando você se dirige à igreja, você quer ouvir a voz de Deus. Você quer sentir a presença de Deus. Você quer saber o que Deus tem para falar para você. E o que Deus tem para falar para a igreja dele? Se reúnam em meu nome, porque onde o meu nome é proclamado em comunhão, é ali que eu estou. Porque vocês podem se ajuntar em nome de um monte de gente, mas não é no meu nome. Aqui, século 21, Brasil, Botucatu, nós nos reunimos em nome de Jesus de uma perspectiva. Na África, é em outra perspectiva. Não sou apto a dizer quem é ou quem não é em nome de Jesus. Eu sei que aqui nós fazemos desse jeito, dentro da nossa perspectiva. Por isso que tudo que nós fazemos em nome de Jesus. Então, qual que é a sua motivação para estar na igreja domingo à noite e não ficar em casa? Se não for o nome de Jesus, está perdendo o seu tempo. Se não for por causa de Jesus, está perdendo o seu tempo. Se não for para apontar para o alto, você está fazendo qualquer outra coisa, mas não está sendo igreja. E é impressionante o fardo que isso gera na vida das pessoas. É a igreja que sobrecarrega a agenda da maioria das pessoas, reparou? A pessoa está com um monte de trabalho na faculdade, ela para de ir na igreja. A pessoa está com um monte de trabalho para fazer, ela para de ir na igreja. Ela brigou com o marido, ela para de ir na igreja. O filho está dando trabalho, ela para de ir na igreja. A mulher vai encher o saco a semana inteira, ele não vai na igreja. Está corrida a vida, não dá para ir na igreja. Eu estou muito cansado, eu não vou na igreja. Por quê? Porque nós estamos caminhando no que caminhou a Europa, a era pós-cristã, onde o relativismo
e a subjetividade vale muito mais do que a comunhão. E se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos nos perder uns dos outros. E aí, meu amigo, é Deus por si e cada um por si, e que Ele nos salve. Então, o propósito do nosso ajuntamento deve ser: eu vou repartir com você o meu fardo, porque o fardo, quando é carregado por 2, 3, fica mais leve. Eu vou repartir com você a minha alegria. Por quê? Porque a minha alegria fica dobrada. Por quê? Porque ela se multiplica num coração que se alegra pela alegria do outro. A igreja, ela deve ser a casa de todos nós. Porque quando nós estamos cansados, o que nós mais queremos? A nossa casa, a nossa cama, o nosso aconchego. A igreja, ela é a nossa casa. Por quê? Porque ela é o lugar onde nós sentamos em volta da mesa. Na semana passada nós tivemos aqui a nossa ceia e nós nos assentamos em volta da mesa. E eu achei muito engraçado, porque uma irmã em Jesus de Nazaré, e tem hora que eu tenho medo dessa família de Deus, porque Deus tem uns filhos que eu vou falar para você. Uma irmã em Cristo Jesus comentou assim nas fotos: põe umas redes aí também agora para o pessoal deitar. Nossa, mas eu cocei para responder. Mas a Bíblia pede para nós pastores nos apresentarmos como obreiros irrepreensíveis. E a etimologia da palavra irrepreensível é panela sem cabo, porque não tem onde pegar. Então a sabedoria dos rabinos me inspirou porque o tolo, quando se cala, passa por sábio, diz Salomão. Então eu fiquei na minha. Só que ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque é na nossa casa que a gente deita na rede, é na nossa casa que a gente fica à vontade, não é? Então a igreja, ela é esse ambiente, ela é esse lugar onde a gente se sente à vontade para chorar, para ser acolhido, para ser acolhida. É o lugar onde a gente tem prazer em ir para compartilhar as nossas alegrias. A igreja é o lugar onde a gente tem os nossos ranca-rabos. Igreja que não tem ranca-rabo não é igreja. Por quê? Porque o livro de Provérbios diz que assim como ferro afia o ferro e solta a sua faísca, o amigo forja o amigo. Isso só é possível na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: grupo de WhatsApp de mães de escola não é igreja. Grupo de WhatsApp de amigos de trabalho não é igreja. Grupos de WhatsApp de amigos da faculdade não é igreja. Grupos de WhatsApp de amigos do futebol não é igreja, por mais que pareça, não é. Sabe por quê? Porque igreja é o lugar onde cabe todo mundo. Igreja é o lugar onde estão diferentes, e não aqueles que fazem as mesmas coisas que você. Igreja é esse lugar plural. Igreja, o mecânico se junta com o carpinteiro. A igreja, o cara das exatas senta na mesma mesa que o cara de humanas. O preto compartilha com o branco, o azul com o amarelo, com o vermelho, o corintiano com o palmeirense. Os santistas estão meio tristes hoje. Que sapeco, hein? Mas não tem santista, nossa igreja é novinha, né? Tipo, a galera é tudo nova, não tem santista na igreja. Então, a igreja é esse lugar. Não é todo mundo da mesma perspectiva, não é todo mundo igual, não é todo mundo que faz as mesmas coisas que você. Aqui é o lugar dos diferentes. Aqui é o lugar que quando falta pão, o pão nunca acaba. Por quê? Porque está todo mundo partilhando o seu pão. Aqui é o lugar onde os isolados e rejeitados são acolhidos. Por quê? Porque aqui ninguém rejeita ninguém. Aqui é o lugar onde você pode chorar. Por quê? Porque em outros lugares você não pode chorar, porque se você chorar você vai ser vulnerável e eles vão te engolir. É a brecha que o seu inimigo, a fofoqueira do seu trabalho estava esperando, é o seu ponto fraco. Aqui na igreja ninguém está esperando o seu ponto fraco, todo mundo está esperando a sua humanidade. Por isso que igreja é casa, porque casa é o lugar onde Deus habita, casa é o lugar onde Deus escolheu estar, casa é o lugar onde Deus quis habitar.
E a casa que Ele escolheu habitar é na comunhão, é no ajuntamento, é na família, é na aproximação uns dos outros. É ali que Ele habita e é ali que Deus está. Por isso que é casa, por isso que igreja é casa, porque se a igreja não tiver perspectiva de casa, ela não é igreja. Porque é ali que Deus está. E onde está Deus? Está Jesus, está o nome de Jesus. E é por isso que quando nós encontramos a casa, nós encontramos o caminho de volta para o Pai. Por isso que quando nós encontramos a casa, nós encontramos a morada preparada por Jesus. É isso que Ele foi preparar, é isso que Jesus veio preparar, um novo lugar, não só lá no céu, mas agora, não somente para as nossas almas, mas para as nossas emoções, para as nossas dores. É para agora, a comunidade, a igreja é para agora. E por isso que nós precisamos viver isso, porque se nós não vivermos isso, nós estamos negligenciando uma grande obra que Jesus fez, que é preparar um lugar para nós agora. Quando nós negligenciamos a igreja, nós negligenciamos a voz de Jesus, que diz: estejam sempre em comunhão, porque em João 17, Ele orou por essa nossa comunhão. Pai, eu oro por esses quem? Os discípulos, mas não só por esses, eu oro por aqueles que hão de vir crer no sacrifício no meu nome, para que estejam sempre juntos em comunhão, eu em Ti, Tu em mim, e assim como eu em Ti, Tu em mim, nós neles e eles em nós. Quando nós negligenciamos a igreja, nós negligenciamos a oração de Jesus. Quando nós escolhemos ficar em casa, por quê? Porque igreja tanto faz. Nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, tanto faz. Estamos dizendo isso sim. Por isso que ninguém é obrigado a vir à igreja, por isso que ninguém é obrigado a fazer nada na igreja, por isso que ninguém é obrigado a dar dinheiro na igreja. Por quê? Porque essa é uma experiência espiritual, que somente os convertidos e que conhecem Jesus conseguem ouvir a voz. Então quando nós servimos, quando nós damos do nosso e damos de nós, nós cometemos uma grande loucura. É uma loucura, conforme diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, a mensagem da cruz é uma loucura. Loucura para quem? Loucura para os que padecem, loucura para os que estão perdidos. Por quê? Para quem ouviu é salvação e discernimento. Eu não sei vocês, mas é por isso que eu me sinto impelido pelo Espírito a estar em comunhão. Quando eu estou mal, é para cá que eu venho, nem que seja para falar. Quantas vezes eu não queria? Quantas vezes você não queria? Quantas vezes o cansaço foi mais forte? E aí você pesa na sua balança: eu vou porque é religioso, eu vou porque ali é o meu lugar. E aí para nós que temos filhos, aí é para nós que temos filhos agora. Como eu disse, todo o Pentateuco, Moisés falou muito mais sobre ensinar as futuras gerações do que sobre os grandes feitos de Deus. Daí surgiu os hebreus, e dos hebreus surgiu os judeus. Judeus, que em 4.000 anos foi a população, ou o povo, a etnia mais perseguida na história da humanidade. Que no Holocausto foram dizimados 6 milhões de pessoas. Mas é um povo que nunca se perdeu. É um povo que nunca se acabou. Por quê? Porque eles têm um ditado muito forte entre eles. Eles diziam assim, ó: Hitler não matou 6 milhões de judeus. Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Comunhão. Comunhão. E o que nós estamos perdendo como cristãos? A alegria da comunhão. A alegria do sinagogar. Sinagogar é a palavra, é a etimologia ou o significado da palavra congregar. Ou seja, o ato de estar junto para se fortalecer e aprender uns com os outros a respeito da palavra de Deus. Se nós cremos no nome de Jesus, nós nos reunimos por amor uns aos outros e por amor à palavra de Deus.
pastor, muito crente esse negócio. Vou fazer o quê? Eu sou pastor, eu não sou coach. Eu sou teólogo, não sou cientista político. Quer ouvir o cientista político? Quer ouvir sobre filosofia? Quer ouvir sobre sociologia? Liga na cultura, café filosófico. E até nesses aspectos, o nosso amigo da nossa igreja, né? Por teologia, o Ed, estava no último café filosófico, deu uma aula sensacional. Recomendo vocês assistirem. Mas na igreja, nós nos reunimos em volta do nome de Jesus, para ouvir da palavra de Deus. Palavra de Deus que nos inspira quanto a sermos melhores. Palavra de Deus que nos inspira a sermos sal e sermos luz no mundo em caos. E palavra de Deus que nos inspira, como igreja, a fazermos a diferença no mundo em caos, no mundo onde o ódio reina, no mundo onde a individualidade reina. A igreja é o lugar onde a comunhão permanece. A igreja é o lugar onde os relacionamentos não são por interesse, mas são por um vínculo espiritual e muito além da explicação da física, da química, da sociologia e da filosofia. Nós nos reunimos em volta do nome de Jesus e não de uma ideologia. Nós nos reunimos por causa do nome de Jesus e não por causa de um partido político. E nós fazemos o que fazemos porque amamos a Jesus e não para agradar A ou B. O Evangelho manda a gente cuidar dos pobres, o Evangelho manda a gente ser solidário, o Evangelho manda a gente escolher sempre o lado do que sofre, o Evangelho manda a gente parar de culpar a vítima, o Evangelho manda a gente parar de ficar do lado dos ricos e ficar do lado dos pobres. Tudo isso é o Evangelho e é o nome de Jesus. Então nós nos reunimos em torno desses princípios que estão todos em Jesus, e é por isso que nós somos igreja, é por isso que nós fazemos igreja. Agora, pastor, eu não concordo. Com o que você não concorda? Com o que? Com o que está escrito ou comigo? Pastor, eu não concordo com o que o senhor falou. Com o que eu falei ou com o que eu li? Porque se for com o que eu li, você está discordando de uma perspectiva teológica. E aí a gente discute teologia. Agora, se você discorda porque está achando que é ideológico, filosófico, que não sei o que lá, um abraço para o gaiteiro, meu irmão. Minha irmã, eu não tenho o que fazer. Nós apontamos para o alto como igreja. Nós nos reunimos e queremos fazer desse lugar a nossa casa, por causa da nossa comunhão, por causa da verdade que nós acreditamos. E a verdade que nós cremos chama-se Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou e está vivo e nos deu o Espírito Santo da promessa, para que Ele habitasse em nós, e nós fôssemos como Ele, e a promessa dEle é que esse Espírito estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? É por isso que nós fazemos igreja, é por isso que nós somos igreja, é por isso que aqui é a nossa casa, é por isso que eu quero dizer para você essa noite: você é a minha casa. E eu quero que você olhe para mim e fale: pastor, o senhor é minha casa. Irmão, você é minha casa. Irmã, você é minha casa. Porque casa é o lugar de Deus, e é o lugar que Ele escolheu habitar. Todo cristão tem o Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo. Quando eu digo todo cristão, eu não estou dizendo todo crente. Mas o Espírito Santo não tem todos os cristãos. E se há um sinal de que nós somos igreja, é porque nós aprendemos a amar. E na perspectiva joanina, da primeira carta de João, no capítulo 4, se você fala que ama a Deus a quem você não vê, mas odeia o seu irmão, como é que é esse seu amor a Deus a quem você não vê, se você não é capaz de amar o seu irmão a quem você vê?
E qual que é o sinal de que nós nos amamos? Nós temos o prazer em estar juntos. Eu tenho alegria. Por isso, eu quero encerrar e quero concluir a reflexão dessa noite dizendo para você: Jesus é um caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, essa verdade e essa vida não são filosóficas. Elas não são teóricas, elas são práticas. Ele é o caminho de volta para Deus, e Deus está no outro. Deus escolheu o outro. Deus escolheu a cada um de nós para habitar. Então, quando nós nos encontramos, nós encontramos a Deus. Por isso eu oro para que você encontre a sua casa nesse lugar e nesse nosso ajuntamento. Que você se sinta acolhido na sua dor, na sua angústia, no seu problema. Sabe? Eu fico meio preocupado com a igreja, de forma geral, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, ó, o que o senhor faz? Aí eu falo, eu sou pastor. Aí o cara nunca apareceu na igreja e fala assim, ora por mim, porque eu estou passando por um problema. Eu falei assim, eu sou pastor. Então ora para mim, que não sei o que lá. A pessoa não entendeu que eu sou pastor. Aí eu me ligo, porque as pessoas pensam, pastor é o cara que ora e as coisas acontecem. Ele é o feiticeiro de Jesus. Não, eu sou pastor de uma igreja. Eu sou pastor de uma comunidade que se encontra e se relaciona. Eu posso até orar para você, mas eu não sei quem é você. Eu não sei o seu nome. Você não reparte a mesa comigo. Você só quer comer do milagre. Você não quer repartir a mesa. Eu me recordo uma vez que um jovem me procurou e falou assim, pastor, eu tenho um monte de projeto. Eu falei, é mesmo? Ele tem um monte de projeto, eu penso isso, eu penso aquilo, e uns projetos muito loucos. Eu falei que esse cara é fuçado, velho. Só que na hora que ele acabou de falar, eu disse assim para ele, bacana o seu projeto, mas eu não vi nenhum nós, eu só ouvi eu. De todos os seus projetos era eu, e aqui não há espaço para o eu, porque aqui habita o nós. Se você quer um lugar para pôr em prática os seus projetos, não é a igreja. Se você quer um lugar para pôr todas as suas expectativas, dizer assim, não, porque lá eu vou resolver os meus problemas, a casa não é lugar para você, porque, como diria, eu vou citar um filósofo, Voltaire, ele diz que o egoísta, ele é capaz de explodir todo um prédio que está abrigando os mais diferentes jeitos de ser. Por quê? Porque o egoísta quer que só o dele prevaleça. Então ele explode o prédio. Por quê? Porque ninguém quer fazer o dele. Por quê? Porque existem muitos. Então, a igreja não é para você. Ela não está aqui para te servir. Nós estamos aqui para te acolher nas suas necessidades e nas suas angústias. E nós estamos aqui para receber o seu abraço nas nossas angústias e nas nossas necessidades. Muitas vezes os auditórios estão repletos de parasitas, pernilongos, aedes aegypti, chikungunya, zika. Por quê? São aqueles que despejam todo o seu veneno e sugam toda a saúde. E não tem nada para oferecer. Isso não é igreja. Igreja é o lugar onde um pouquinho do pão de um se junta com um pouquinho de pão do outro e todos comem e são saciados. Porque às vezes não vai ter pão para todo mundo, mas aí a gente conta com o milagre da multiplicação. Às vezes nós não vamos ser capazes de resolver o problema de todo mundo, mas nós vamos ser capazes de acolher a todo mundo.
Por isso, todas as pessoas são muito bem-vindas na casa de Deus. Por isso, aqueles que ouvem um chamado querem ser casa de Deus para os outros. E é por isso que nós escolhemos esse caminho. Eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês querem? É a pergunta de Jesus. Felipe pergunta: nós não sabemos o caminho. Vocês sabem sim. Felipe, eu estou com vocês o tempo todo. Vocês sabem o caminho é o outro. O caminho é dar-se de si, é dar do seu. O caminho é repartir a sua túnica. O caminho é abaixar a sua espada. O caminho é dar o passo para trás, para que haja comunhão com o outro. Nós somos casa, lugar de Deus, que não está lá fora, mas morando dentro de cada um de nós. Eu oro por mim e por você, para que você seja acolhido, acolhida, abraçado e abraçada, e se sinta parte disso. E oro também para que você seja parte disso, para que você abrace e acolha também. E que esse abraço, meus irmãos, tome conta do mundo. Que esse abraço tome conta do mundo, levando paz, esperança, consolo, apontando para o céu, sendo sal e sendo luz, como é a vontade de Jesus para toda e todos que são a igreja. Amém. Fiquemos de pé, vamos cantar essa canção. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
te amar.